Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente por meio dessa palavra, acalentando, instruindo, confortando os nossos corações. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã, poderosamente. Vamos lá, vamos para mais uma breve palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 1, o verso 1 em diante. Diz assim: Em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos seus discípulos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, lhe deu a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra, e eu quero contextualizar aqui o livro de Atos hoje de uma forma diferente. Não totalmente diferente, eu costumo falar que é um livro da ponte, que fala justamente da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que se estendeu até nós por meio de homens corajosos, homens que enfrentaram a morte, por exemplo, como esse que está relatando Lucas e os outros demais apóstolos, tantos outros nomes como Pedro, João e Tiago, Estevão e Paulo. Flávio Josefo vai falar que o sangue dos mártires é a semente da igreja, e essa semente verdadeiramente frutificou. Eu me considero igreja hoje, creio que todos que me ouvem também são a igreja gloriosa de Cristo, que opera pelo meio do poder do Espírito Santo de Deus e se mantém viva, crescente e cada vez mais poderosa, sabe, permeando por todas as esferas da sociedade. E esse livro de Atos é o segundo volume, como vocês podem observar, Lucas falando a Teófilo, quem foi o patrocinador, porque em outro momento ele chama ele de excelentíssimo Teófilo no livro de Lucas, e que deu a entender que esse Teófilo foi o que patrocinou essa obra para que ela fosse publicada e espalhada, visto que os apóstolos e todos os servos de Deus andavam pela fé. Bom, e Deus sempre enviava essas pessoas. Lucas escreveu diretamente para ele, mostrando como se dá essa obra, e aqui mostra a continuação, depois que Jesus foi do céu dirigir a sua igreja. Jesus comanda a sua igreja ainda do céu, por meio do Espírito Santo, e nós percebemos nesses versículos como se dá essa obra. Vamos fazer as aplicações pertinentes a esse texto? Fala assim, em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Teófilo literalmente significa abençoado, irmão, e eu e vocês somos abençoados. Olha, ele fala tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e eu quero me apegar justamente a essa parte, porque a começo da obra é essa, irmão. Jesus nos ensina e nos mostra o que está fazendo em nós, mostra o que vai acontecer. Ele age e chega através de nós por meio de um arrependimento, e depois nos conduz em uma promessa, em uma palavra que é implantada dentro do nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente, cada um de nós, ter uma experiência com o Mestre, ter um testemunho para contar. Um testemunho é uma história, e é isso que Lucas está relatando. Lucas está relatando a história de Jesus que se conecta à nossa. Nesse momento, talvez você esteja passando por esse momento, o começo da obra, onde Jesus está te ensinando, onde ele mostra o que está fazendo. Esse momento é importante, mas chegará um momento, irmão, que é o que eu vou falar no próximo versículo, que nós não conseguiremos mais ver
o que ele está fazendo. Deus deliberadamente escolheu agir dessa forma, irmão. O agir de Deus, tem uma ministração do pastor Luciano Subirá que eu recomendo que todos vejam. O agir invisível de Deus. Depois digitam aí na plataforma, vocês vão ver. É maravilhosa. E é a forma como ele escolheu agir. Ele escolheu agir dessa forma, de maneira invisível. Em Mateus 23, 39, essa palavra foi para os fariseus, mas muitas vezes ela acontece conosco. Fala assim, ó, por isso eu digo a vocês, nunca me verão até que digam, bendito vem em nome do Senhor. Ou seja, nunca me verão até que haja um arrependimento e me reconheçam como filho de Deus. Ele estava falando para os fariseus que eles seriam casa abandonada. E esse é o começo da nossa obra, irmão. Por meio dos nossos pecados, por causa das nossas escolhas, dos nossos muitos passos errados, acabamos nos tornando casa abandonada. E uma casa abandonada se torna casa para o mal, se apossar e começar a fazer a sua obra. Eu costumo falar que não existe casa vazia, irmão. Bom, e no versículo 2 ele fala, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções pelo Espírito Santo. Por isso eu falei que não há casa vazia. A palavra fala em 1 Samuel 15 ou 16, eu não me lembro, que o Espírito do Senhor saiu de Saul e se apossou um espírito mau da parte do Senhor, que fala uma outra forma de falar dos demônios, mas foi enviado pelo próprio Senhor para atormentar a vida de Saul. Não existe casa vazia. E os discípulos estavam vivenciando nesse momento, depois desse momento aqui, a qual Lucas relata, o momento de Atos, o momento dos primórdios da igreja, uma direção sem a presença física do Senhor Jesus. Agora não me verão mais. Para os discípulos, ele trata de uma forma diferente. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm aprendido, que têm vindo constantemente, irmão. Então você automaticamente se torna um discípulo quando você quer aprender do mestre. E agora é o Espírito que vai dirigir os escolhidos primeiro, irmão, conosco, e depois ele vem fazer morada em nosso interior. Esse é o momento em que se cumpre, que o Senhor Jesus fala que fluirão rios de água viva, ou seja, o alívio virá do nosso interior, o alívio que tanto buscamos, aquilo que nós, queremos matar, a sede da nossa alma fluirá do nosso interior e nós poderemos até mesmo fornecer a outras pessoas. É isso que ele está falando. Agora o Espírito dirige. Vamos ler novamente. Ele fala assim, ó, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Ele chegou a mencionar isso. Eu quero ler com vocês João 13, 33, palavras do Senhor Jesus no discurso de encerramento. Ele diz o seguinte: meus amados filhos, já quero fazer uma pontuação, está chamando de filhos agora. Você é filho, meu irmão. Você é filha, minha irmã. Estarei com vocês mais um pouco. Vocês vão me procurar, mas como eu disse aos líderes judaicos, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Pedro até se questiona, fala, por que nós não podemos te seguir agora? Ele fala, agora não, por quê? Precisamos passar por uma preparação do Espírito Santo, irmão. Uma preparação do próprio Deus para a nossa vida, para que nós venhamos a receber tudo aquilo que Ele nos prometeu. Logicamente, irmão, com a preparação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, que capacita-nos a viver essa promessa. E essa história dos discípulos é mais ou menos o que acontece conosco, irmão. Quem é Jesus? A palavra encarnada. Então a palavra, ela vem a nós, nós recebemos uma promessa, nos arrependemos e começamos a caminhar, ensinar, aprender com o mestre, mas como fazer. E nesse momento nós percebemos que tudo que acontece, tudo que foi relatado na palavra é real. Aprendemos a nos mover pela palavra, ouvindo os profetas. E foi o que aconteceu. Lei, profetas, Jesus. E o Espírito Santo em nós é o Espírito de Cristo em nós. E essa é a obra redentora de Deus, a qual Ele prepara os seus escolhidos por meio de um processo chamado de santificação, para que eles sejam casa. Então, olha, será nesse momento aqui, exatamente a direção dos passos, que se cumpre Isaías
capítulo 40, versículo 31, que fala assim: quando te desviar, capítulo 30, 21, agora me esqueci a referência, mas quando te desviares para direita, ou quando tu te desviares para a esquerda, ouvirá uma voz atrás de você que dirá: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho. Deus tem um caminho preparado para cada um de nós, meu irmão, justo e pronto. E no meio dele haverá alguns infortúnios, logicamente. Eu costumo falar que nós temos uma mania de associar a Deus somente à bênção. Não é, irmão. Olha o que fala. Fala assim, ó: durante os 40 dias após o seu sofrimento da morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Jesus é o caminho, irmão. Jesus é o caminho. Então, a palavra fala que durante os 40 dias após o seu sofrimento, ou seja, ele apareceu ali para os discípulos para mostrar o que, irmão? Que o sofrimento também traz redenção. E muitas vezes nós ficamos ligados no paraíso, irmão. Queremos a bênção, queremos descer da cruz como algum dos ladrões. Mas é o sofrimento que nos promove a redenção. É o sofrimento que nos prepara justamente para receber, para nos tornar receptáculo do Deus vivo. Receptáculo é o vaso, é a casa escolhida a qual o Senhor irá morar, irmão. E o sofrimento é que prepara-nos justamente para viver esse momento glorioso, a qual todas as palavras que o Senhor disse para nós no meio do caminho se cumprirão, irmão. Todas, irmão. Então talvez eu esteja pregando alguém aqui que recebeu do Senhor uma promessa de restauração pessoal e também no casamento. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui a qual o Senhor prometeu que os seus filhos seriam libertos das drogas. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que o Senhor prometeu se fazer um grande empresário, uma grande empresária. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que irão sacudir uma geração através de suas ministrações. Bom, essa palavra é para vocês, irmão. Sofonias 3, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. Ele é um Salvador poderoso. Ele lhes dará a vitória. Ele se alegrará em vocês com imensa alegria. Ele vai amar vocês e não os acusará. Ele se alegra em vocês com gritos de alegria. Haverá gritos, haverá poder de Deus, haverá, muita alegria. Essa era uma característica comum dos discípulos, meus irmãos. A palavra vai dizer em Atos 13, 52 que os discípulos estavam cheios do Espírito e de alegria. Bom, e a palavra continua falando: ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vindo e falou do reino de Deus. Está falando do tempo de Jesus depois da sua ressurreição. Túmulo vazio, irmãos, o pano dobrado. E sem falar que ele apareceu em carne para as mulheres e para muitas pessoas viram o Senhor Jesus com os seus próprios olhos. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Era um período de medo. Esses períodos de incerteza, eles tendem a roubar a nossa fé, não é verdade? Um período de bastante incerteza, de bastante insegurança para os discípulos. A palavra vai falar que eles estavam numa casa, em João capítulo 20, trancados, com medo. Por quê? Porque mataram o mestre, porque açoitaram o mestre. O mestre foi humilhado, envergonhado, estavam com muito medo. E eles seguiram o mestre o tempo inteiro. Mas a palavra vai dizer que o Senhor Jesus apareceu no meio deles e falou: paz seja convosco. Por quê, meu irmão? Falou para Tomé: coloca o dedo aqui, porque não haverá mais dúvidas e não haverá mais medo. Eu quero repetir: não haverá mais dúvidas e não haverá mais medos. Nós não seremos escravos do medo. Nós não seremos escravos da nossa incredulidade, da nossa dúvida. Eu quero repetir isso: não haverá mais medo, não seremos escravos do medo. Não haverá mais dúvida. Saberemos que Deus está conosco, meu irmão.
saberemos que o Senhor opera em nós o seu querer e o seu realizar. Haverá, meu irmão, esse momento. Então, fica firme. Fica firme. Olha, 1 de Pedro, quero ler com vocês, capítulo 5, versículo 10. Fala assim, ó: depois que vocês tiverem sofrido por um pouco tempo, o nosso Deus, de toda a graça, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. Eu gosto quando Paulo vai dar a bênção apostólica, irmãos, e ele fala assim, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com vocês para todo sempre. Amém. Irmãos, o grande amor do Pai ninguém pode negar ele. Justamente ao enviar o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A graça derramada pelo Senhor Jesus Cristo, ou seja, todos os recursos que precisamos para a caminhada, como perdão toda vez que nós caímos, esse é só um dos muitos. A oração que se faz ouvida, o novo e vivo caminho, o Espírito Santo, mas é negligenciado justamente a comunhão com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo é comunhão, é andar junto. Ele em nós, é Cristo em nós a esperança da glória. É nesse momento que acontece isso que Pedro está falando, que vai nos colocar num lugar firme, irmão. Ele chega a falar para Ezequiel que endureceria a face de Ezequiel, porque ele mandaria Ezequiel pregar uma mensagem a um povo obstinado que não escutaria. E muitas vezes nós poderemos nos perguntar, mas qual o propósito de pregar uma palavra para quem não vai escutar? Mas o que eu quero pegar aqui, na verdade, não é nem isso. É justamente que através do poder do Espírito Santo, Ezequiel se tornaria mais obstinado e mais forte que os seus próprios ouvintes, porque Deus tinha um propósito ali. Então Deus está te tornando forte, meu irmão, firme, sabe? Contra todos aqueles que vão se opor. No caminho vai ter perseguição. No caminho nós vamos precisar de força. No caminho nós vamos precisar de firmeza. E olha, é o que agora passa o cunho da mensagem, porque ele fala: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. É uma palavra: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes, meus irmãos. Então eu quero te dizer, meu irmão, a postura é a mesma e ela permanecerá. Eu quero repetir isso para que entre no coração de alguém aqui. A postura é a mesma e ela permanecerá. Está orando às 3 da manhã, continua orando. Está jejuando e não está vendo nada acontecendo, continua jejuando. Está orando de manhã, continua orando. Fique na postura. Eu não sei qual que é a postura que Deus te colocou, eu não sei, mas mantenha a posição até que a promessa se cumpra. Rabassobiandará, porque vai se cumprir. Vai se cumprir. O Senhor Jesus se manteve, meu irmão, ele foi humilhado, traído, cuspido, socado, torturado, envergonhado, injustiçado e condenado de forma inocente. E as palavras dele eram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não é na natureza humana. Mantenha a postura, mantenha a posição, irmão. Fica firme. Olha, vamos ler novamente. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Deus está falando para alguém aqui. Fica calmo. Eu sei o que está acontecendo. Não saia de Jerusalém. Não saia do centro da minha vontade. Não saia. Não saia até que tudo aconteça. Hebreus 10, 23. Fala assim, ó. Mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel, meu irmão. É fiel quem prometeu. É fiel. Olha, e o Senhor Jesus continua falando: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A água tipifica a água da palavra. Paulo vai falar em Efésios 5. Água da palavra. Por isso, sim, essa palavra que eu estou dando para vocês começou justamente com o ensino. A palavra nos instrui, nos orienta. Paulo vai dizer a Timóteo que ela capacita qualquer homem à boa obra.
E a capacitação é por meio da palavra, nós aprendemos a nos mover pela palavra. João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, irmão. Por quê? Jesus guardou o melhor para o final. Nós vemos em João 2 uma clara evidência daquilo que seria feito. Quando ele começou a obra dele, meu irmão, o primeiro milagre foi um casamento. Ali, recheado de ensinamentos para nós, o Senhor mostra que como é o operar de Deus na vida do ser humano. Quando ele vai realizar um milagre, ele manda aos servos, fala assim, ó, peguem as 6 talhas, 6 fala do número do homem, encham-nas de água. Depois que elas estavam cheias, e aqui eu quero fazer uma ressalva, porque umas cabiam 80, outras a palavra vai falar que cabiam 120 litros, que fala justamente do talhar, do esvaziamento do ser humano. Então, quanto mais nós nos esvaziamos, mais vai caber de Deus em nós. Aleluia! Quanto mais nós nos esvaziamos, mais vai caber de Deus em nós. E quando eles acabaram de encher com a palavra, o Senhor Jesus ordena, fala, pode servir agora. Quando eles serviram, o mestre sala fala assim, ó, normalmente o anfitrião guarda o melhor vinho, serve o melhor vinho no começo, aí depois todo mundo já está bêbado, ele serve o pior vinho, mas você não guardou o melhor vinho para o final. Então eu quero declarar, meu irmão, Remandaraia, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E Deus está falando com alguém aqui que está vivendo uma aflição tremenda, que está vivendo um momento muito difícil. João batizou com água. Derecamandaraia, o profeta batizou com água. Rabadasoiandaramandecamandaraia. Fica firme, mantenha a postura, não saia. Deus vai fazer o que te prometeu. Ele está mandando eu falar com alguém aqui que Deus vai cumprir a promessa dentro de poucos dias. Acalma o teu coração, porque Jesus guardou o melhor para o final. Eu quero repetir isso. Jesus guardou o melhor para o final. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz que melhor é o final das coisas do que o começo. Tenha paciência, meu irmão. Espera na posição que Ele te colocou. Eu quero terminar com a frase de Martinho Lutero, que diz para nós, ele fala, não sei por quais caminhos Deus me conduz. E os discípulos experimentaram isso. Viveram a aflição da crucificação, viveram momentos empolgantes, viram o mestre fazer muita coisa. Mas Martinho Lutero termina e fala assim, ó, mas eu sei quem é que me guia. E aqui no final, eles já sabiam. Pedro vai dizer em Atos capítulo 4, versículo 23, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E você se tornará uma história, e uma história com uma promessa linda do Senhor Jesus. Aguenta firme, porque o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Fiquem os irmãos com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.